Olá, nesse vídeo eu gostaria de comentar um pouco a respeito de 1 Timóteo, capítulo 1 e 2, especificamente capítulo 2, a questão de devem as mulheres ficar em silêncio na igreja? Bom, primeira coisa nós temos que pensar quem escreveu essa epístola, para quem a epístola foi escrita e qual é a situação ao redor da epístola, qual é o contexto da epístola. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Para quem? Para Timóteo. Timóteo lê essa epístola, aprende e aplica nas igrejas. E qual é a situação? É o contexto das igrejas que são, como Timóteo, estão sob uma influência helenística e judaica ao mesmo tempo. Nós observamos o tópico, capítulo 1. Capítulo 1 está falando sobre o quê? O capítulo 1 está falando sobre o Cristo como rei, Paulo como apóstolo e falsos mestres, falsos ministros, falsos profetas. Então o capítulo 2 entra nessa sequência, nesse tema. Continua falando sobre magistratura. Magistratura, isso é, chefes, governantes, civis ou eclesiásticos. E qual é a intenção do apóstolo Paulo aqui? Nossa igreja está sofrendo perseguição. Nós temos que mostrar para o império que nós não somos contra eles, nós não somos revoltosos, como acontece com certas facções judaicas. Nós não somos uma nova religião que era proibida pelo império. Nós somos um caminho que é compatível com a religião judaica, que está sob uma certa herança do helenismo. E como nós fazemos isso? Escolhendo bons representantes e nos livrando dos maus representantes. Escolhendo bons representantes para o magistério civil, especialmente governantes no nível mais baixo, escolhendo bons representantes para o magistério eclesiástico, ministros, pastores, e nos livrando dos maus. Como? Através de eleições. O versículo 1 traz o contexto, a ideia das eleições, mas ela aparece também mais adiante no versículo 8. No versículo 1 a gente fala sobre intercessão, e quando você estuda a história da igreja francesa, o que transmite um pouco para o latim também, a palavra sufragio, é a mesma palavra para intercessão. A ideia geral de encontrar alguém que intercede por você, que luta ao seu favor. No versículo 8 nós temos o keirotoneu, o levantando mãos santas. Quando 1 Timóteo capítulo 2 se tornou um capítulo a respeito de culto, por uma interpretação que vem de Agostinho de Hipona. Quando Agostinho de Hipona fez uma relação entre oração, intercessão, ações de graças com a liturgia da missa. Porque a palavra ações de graças, no grego, eucaristia, foi forçada até se tornar um sinônimo da comunhão, da liturgia, do serviço aonde se toma ali a hóstia. Portanto, Agostinho usou esse versículo 1 para provar que o capítulo fala sobre a obrigatoriedade da liturgia que nós conhecemos hoje como liturgia católica romana. É por isso que as pessoas acham que esse capítulo fala sobre culto. Mas se você observa o contexto e as palavras, o capítulo não fala sobre culto. Nós temos Atos dos Apóstolos 14, 23, que é uma eleição, e a expressão que aparece ali, levantando as mãos. 2 Coríntios 8, 19, separando alguém, elegendo alguém que vai viajar por todas as igrejas para transmitir uma mensagem. A expressão ali, levantando as mãos. Nós temos na mesma epístola, Timóteo,
E em Tito, quando fala de ordenação, a mesma expressão, keirotoneu, o levantar de mãos. E o que nós temos aqui nesse capítulo é isso, o levantar das mãos. Uma expressão de eleição, uma reunião que não é uma reunião de culto, uma reunião para votar, escolher um representante. E quando a igreja está junta, escolhendo os representantes, isso deve ser feito de acordo com um decoro específico. Esse decoro específico respeita e interage com a forma política, como aquela cultura se organizava. O que nós temos naquela época, naquela região, em relação à cultura? Nós temos a mulher, usualmente, administrando os afazeres da casa, isso é, distribuindo as ordens para os empregados, para os mestres dos servos, sendo responsável pelos negócios da família, administrando a fazenda privada, enquanto o homem usualmente estava fora de casa, envolvido nos assuntos de guerra, de política, assentado nas portas, ou estudando a escritura. Essa estrutura nós vemos ainda hoje, muito similar, nos judeus Askenazi que vivem na presente Israel. Dentro dessa estrutura, a mulher era responsável pela política da porta para dentro, a política da casa. Ela era responsável por descobrir qual é a vontade dos filhos, dos servos, das pessoas mais influentes que trabalhavam para aquela família, qual é a vontade deles em relação à eleição. Em relação à eleição de ministros, de diáconos, de magistrados menores e até de magistrados maiores. O que esse trabalho político que a mulher fazia dentro de casa, ela transmitia o resultado desse trabalho para o seu marido. É claro que havia exceções. Haviam homens que executavam, corriam, que tomavam conta das suas casas e eram solteiros ou viúvos. Havia mulheres solteiras ou viúvas que tomavam conta das suas próprias casas. Haviam casais que possuíam chamados específicos que alteravam essa ordem. Havia exceções. Mas, no geral, o que acontecia era isso. Por isso, por uma questão de decoro, uma estrutura geral fixa, a mulher traz o resultado da sua casa, da política doméstica para o homem faz a política doméstica conhecida nessa reunião. Todos se juntam, é hora da votação. Maridos, levantem as mãos e comuniquem ao público qual é a votação da sua casa. Esposas, sentadas, aguardem a comunicação pública. Ali, nesse versículo específico, nós temos uma palavra que aponta para isso. Então é justo perguntar, está 1 Timóteo capítulo 2 ensinando que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja? Não. Esse versículo está dizendo que a mulher deveria permanecer hiuskia, que pode ser sentada enquanto o marido faz a votação pública na eleição de um representante, ou hiuskia, ela permanece relacionada às questões da política interna, enquanto ele cuidava das questões da política externa. Ela está ali sentada enquanto ele levanta e mostra o voto. Quem a casa dele escolheu para ser o pastor, o ministro, o magistrado civil. Ou ela permanece com a política interna, ele com keirotoneu, a política externa. E o versículo 8 diz lá para os homens, levantando as mãos como? Votando como? Votando de maneira santa. Isso é, sem ira, sem confusão, sem baderna, sem bagunça. As pessoas têm uma tendência as pessoas têm uma tendência de ficarem muito excitadas quando se trata de política. As pessoas têm uma tendência de ficarem muito excitadas quando se trata de política, de defender o seu candidato, o seu partido, e de tudo se transformar numa confusão. Por isso ele diz no versículo 8, sem ira, sem facções. E isso se aplica na questão ali de como as mulheres devem se portar nessa reunião de eleição. Elas também devem ficar quietas e deixar que tudo ocorra de maneira
ordenada, levanta a mão, votou, elegeu, acabou. Sem interromper por algum motivo, supondo, por exemplo, que a casa quisesse votar num específico candidato, mas na hora da votação o marido levantou a mão e falou o nome de outro candidato. Não é hora de confusão. Resolve isso fora dali. Ali é hora de ficar quieto e ver o que vai ser o resultado. Então, sem discussões, sem partidarismo, sem levantar para gritar, para defender o seu candidato, nem os homens, nem as mulheres. Os homens levantam as mãos, comunicam publicamente a vontade da casa, as mulheres ficam quietas porque elas já fizeram o trabalho delas na política interna. Obviamente, haviam exceções, diferentes organizações de casa, mas no geral a gente tem um decoro, a gente tem uma coisa para organizar essas reuniões. E o que mais é importante a gente perceber aí? É importante a gente perceber que o apóstolo Paulo não está aprovando esse tipo de organização, ele não está dizendo essa é a melhor organização política possível para todos os lugares, em todas as eras. Ele está interagindo com um problema específico daquela cultura específica, daquele lugar específico, daquele tempo específico. E será então que esse versículo a gente joga ele fora? Não tem nada a ver com a gente, esquece? Não, claro que não. A gente tenta extrair a lição, a topologia desse versículo. O que esse capítulo representa para nós hoje? E o que esse capítulo representa para nós hoje é não formar facções políticas dentro da igreja. E escolher propriamente os candidatos para o magistrado civil que vão ajudar você, escolher propriamente os pastores também, que vão ajudar você a ter uma vida quieta, tranquila, sossegada, comum, não viver em confusões e em tumultos. Assim o texto de 1 Timóteo capítulo 2, está proibindo as mulheres de ensinar na igreja? Não. Ele está simplesmente dizendo que elas não devem discutir as diferenças políticas na hora da votação, mas que qualquer diferença que surgiu ali, ela deveria ser resolvida fora daquela reunião.